Olá pessoal, meu nome é Reginaldo, trabalho com Sociologia e Filosofia e hoje vou dar continuidade à fundamentação dos principais teóricos da chamada Sociologia Clássica. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre o contexto histórico que propriamente geraram as condições e a necessidade de se entender esse novo mundo que se construiu após as revoluções burguesas. Falamos um pouco sobre o teórico que ficou conhecido como o idealizador da física social, que hoje nós denominamos de sociologia, que idealizava a possibilidade de encontrar leis gerais para a compreensão do funcionamento da sociedade em todas as suas esferas estruturantes, política, econômica, social e cultura. Hoje nós iremos falar sobre Émile Durkheim, um sociólogo francês, que será um dos principais teóricos aí que auxiliou propriamente na estruturação da sociologia como ciência, tá? Bom, o ponto-chave da teoria de Durkheim é chamado de fatos sociais, ou seja, Durkheim estava interessado em compreender por que pensamos como pensamos, por que agimos como agimos e propriamente por que vivemos como vivemos. Para ele, existe uma separação muito clara daquilo que é natural para aquilo que é social. E aquilo que está dentro desse condicionamento de social é sempre racional e estrutural. Então, tudo que você pensa, a forma como você age, a forma como você se posiciona, a forma como você fala, tudo isso não é natural. É produto de uma ação externa que estrutura o seu comportamento. Então, basicamente, a gente irá falar primeiramente sobre essa teoria de Durkheim, a teoria do fato social. Bom, então a gente tem aqui nesse slide um pouco de como esse pensamento ele se estrutura. Nós temos as regras do método sociológico, a objetividade do conhecimento e, por fim, o fato social como objeto da sociologia. Então, o objeto de estudo de Émile Durkheim é entender o fato social. Observem que esses primeiros teóricos da sociologia, que são responsáveis pela sua fundamentação enquanto ciência, estão muito preocupados em encontrar uma lei de funcionamento da sociedade. Com Comte, nós falamos sobre a lei dos 3 estados, que orienta a percepção de um funcionamento progressivo de transformação da sociedade, partindo lá do teológico para o metafísico até chegar no positivo. Aqui em Durkheim nós iremos falar sobre o fato social, como ele é composto e como ele interage com o nosso comportamento. Vejamos, o fato social ele precisa ter algumas características gerais. Todo fato social precisa ter sempre generalidade, exterioridade e coerção social. Basicamente, o que isso significa? É que generalidade é porque ocorre com todos. Exterioridade é que essa minha ação condicionada e essa mesma ação que é generalizada porque ocorre com todos, ela é produto da ação de algo externo, de algo que se impõe sobre mim e estrutura o meu comportamento. E a terceira característica fundamental do fato social é a coerção social. Por quê? Porque essa imposição de um agente externo que está estruturando o meu comportamento é impossível ter resistência. Não há como resistir à ação externa impositiva, ok? Então a gente pode dar alguns exemplos aqui que se encaixa dentro de uma denominação de fato social. Por exemplo, a fala. Nós nascemos no Brasil, somos brasileiros e falamos português. Mas todos nascem falando português, ou alemão, francês, italiano? Não. A linguagem é uma abstração que vislumbra a possibilidade de compreender a realidade a partir de códigos. Então, claro, isso não é natural. Isso foi construído socioculturalmente ao longo de todo o processo histórico. Ah, mas por que é que eu falo português? Para entender o porquê que eu falo português, a gente teria que recorrer à história e entender todo o processo da expansão marítima, de dominação
do português sobre as terras no continente americano e a imposição propriamente dessa linguagem, beleza? Então observem como que nós podemos estruturar isso como um fato social. Todos que aqui estão, nesse espaço geográfico delimitado, falam português? Sim. Então ele é o quê? Geral. O fato de todos falarem português aqui não é produto da ação impositiva e externa? Sim. Você aprende o português na onde? Através das instituições. As instituições são diversas. Elas podem ser físicas, materiais ou não. A sua família é uma instituição social. E é com a sua família que você aprende os primeiros códigos de comportamento dentro de uma determinada sociedade. Então, é a partir da sua família que você vai aprender as primeiras palavras em português. E os seus pais, todos os seus parentes também aprenderam a falar português, porque dentro de uma sociedade existem diversas instituições políticas, instituições sociais, né, instituições econômicas, que impõem esse código linguístico, porque esse código linguístico é característico desse espaço geográfico e é necessário que você fale essa língua para conseguir promover uma interação social. Então observem que é um fator generalizante, que ocorre com todos, ele é um fator de exterioridade, porque é uma ação externa, você não nasce falando português, é uma ação impositiva das instituições e é um produto da coerção social. Por quê? Como não é natural, está sendo imposto e não há possibilidade de eu resistir, ok? Você bebê, pequeno, você vai assimilando as palavras que são faladas dentro do seu ambiente familiar, depois na escola, depois no restante da sociedade. Esse processo está dentro de uma coisa da sociologia de Durkheim, que é chamada de socialização, ok? A socialização é um processo que se divide em duas etapas. A primeira socialização é dentro do espaço familiar, preso dentro de uma bolha, sabe? Os seus pais vão determinar o seu comportamento, como você fala, como você deve agir em público, no que você deve acreditar e no que você também não deve acreditar. A segunda etapa da socialização é quando você rompe com esse espaço familiar e tem contato com o mundo em sua totalidade, com emprego, faculdade, né, com espaços de convivência, em clubes, e ali você vai assimilar outros valores da sociedade, beleza? Mas, para resumir, o fato social, ele é, então, a ação de uma estrutura, de um agente externo que se impõe e estrutura o seu comportamento. Isso vai acontecer na sua linguagem, isso vai acontecer no seu código moral, isso vai acontecer na sua religiosidade, isso acontece na forma como você se veste, isso acontece na sua ideologia política, isso acontece nas coisas que você acredita e nas coisas que você também abomina, porque todas elas são produtos da sociedade e estão caracterizadas dentro dessas três concepções: generalidade, exterioridade e coerção social. Você pode estar pensando assim, então significa que não tem uma ação nossa que seja genuinamente individual? Bom, é claro que haverá outros sociólogos que trarão uma outra perspectiva sobre o tema, mas dentro do pensamento durkheimiano, essa ação comportamental dentro de um escopo social sempre será estruturada pela ação impositiva de um agente externo que nós denominamos como instituições. Então, a gente pode dar um outro exemplo. Aqui no Brasil, a maioria de nós somos cristãos, seja católico ou protestante. E muitas vezes a gente observa conflitos religiosos entre cristãos, muçulmanos, né, judeus ou qualquer outro preceito religioso. Mas observem, provavelmente se você tivesse nascido no Oriente Médio, a sua religiosidade seria o Islã. Por quê? Porque seria a ação de uma imposição das instituições. Desde muito pequeno, você iria assimilar esses valores. E claro, isso iria condicionar o seu comportamento, definir o seu código moral, a forma como você enxerga o mundo e até propriamente a sua religiosidade. Então, basicamente, os conhecimentos produzidos por Emile Durkheim são muito importantes para que a gente tenha uma compreensão do funcionamento da sociedade. E mais do que isso, desde Auguste Comte até o Emile Durkheim, que a gente está trabalhando nessa aula,
é extremamente importante para vocês em diversos assuntos que vocês podem trabalhar em redação. Citar autores intelectuais e principalmente conseguir citá-los de forma coerente sempre ajudará vocês que prestarão vestibulares a ter uma nota muito mais elevada, beleza? Bom, aqui a gente continua avançando nas concepções produzidas aí pelo Emile Durkheim, tá? Outro ponto abordado pelo Durkheim é estabelecer como nós nos relacionamos, como se dá as interações sociais. Ele vai definir isso a partir de dois termos, a chamada solidariedade mecânica e a chamada solidariedade orgânica, tá? Um outro ponto a se observar, tanto nas teorias de Auguste Comte como também de Durkheim, é que eles sempre analisam a sociedade partindo de um processo de transferência de uma sociedade não capitalista industrial para uma sociedade capitalista industrial urbana. Por quê? As teorias deles buscam explicar a organização dessa sociedade burguesa, né, urbana e industrial. E para isso é preciso traçar um paralelo como a sociedade era antes do desenvolvimento dessas características. Então, quando a gente fala de solidariedade mecânica, nós estamos falando de como as relações sociais se estabeleciam nas chamadas sociedades pré-capitalistas, ok? E aí a gente pode utilizar como exemplo a chamada sociedade de corte, aquela lá que nós denominamos na aula passada de antigo regime. Nessa sociedade, onde começa a se criar as possibilidades para o desenvolvimento da indústria, nós temos um laboratório para conseguir analisar como as relações entre os homens se estabeleciam antes de uma sociedade amplamente urbanizada e industrializada. Então veja o que o slide está dizendo. Nós vamos ter maior coesão social, nós teremos menor individualismo, nós teremos maior força de consciência da coletividade e menor diferenciação de tarefas. Vou explicar o porquê. Observe, antes da indústria, as funções de trabalho, elas eram muito parecidas. Praticamente as pessoas faziam as mesmas coisas. Então não havia muita distinção, muita diferenciação. E por que isso vai ajudar a estabelecer uma maior coesão social? Porque observe, com a indústria nós temos diversas funções exercidas, diversos conhecimentos técnicos elaborados para que você desenvolva uma determinada atividade. E isso fragmenta as relações de trabalho. E, numa sociedade capitalista, quanto mais complexo for o conhecimento técnico que você detém, maior é a recompensa economicamente falando. O que isso produz? Isso faz com que os indivíduos comecem a ser estruturados em condições econômicas distintas. E, quando você tem condições econômicas distintas, você passa a viver realidades diferentes, você passa a ter experiências diferentes, você passa a enxergar o mundo de forma diferente. O que acontece? Você não tem uma integração tão concisa. Mas agora, se todos fazem as mesmas coisas, ou quase as mesmas coisas, todos passam pelas mesmas experiências. Todos, de alguma forma, recebem, e não necessariamente economicamente, algo por essa função exercida, algo muito igualitário. O que ocorre? Todos têm a mesma experiência, todos ocupam uma mesma condição social, e isso faz com que as pessoas estejam mais integradas, uma maior coesão social, porque não há tanta diferenciação entre os indivíduos, ok? Bom, por que nós temos um menor individualismo? Porque como nós temos uma coesão social maior e as pessoas estão mais integradas, o sentimento de coletividade ele é maior que o individualismo, ok? O individualismo ele se desenvolve a partir de uma sociedade pautada na ideia do mérito, na ideia do ganho econômico sendo conquistado pelo indivíduo, pela distinção, pela diferenciação que é alcançada unicamente por ele. Então isso vai criando o quê? Uma sociedade marcada pelo individualismo. Mas quando as pessoas estão mais integradas, ocorre uma menor individualização do ser, beleza? Outro ponto, maior força da consciência coletiva. Como eu acabei de dizer, você tem uma integração social maior, você tem um coletivo que é mais forte que o indivíduo, então você também acaba tendo uma consciência coletiva maior do que uma consciência individual. Por quê? Se todos pensam igual, os valores também são muito semelhantes, a forma de enxergar a realidade é muito semelhante.
As verdades também são muito padronizantes. Então você tem uma consciência coletiva mais forte do que a consciência individual. E por fim, como também já salientado no início dessa explicação, você tem uma menor diferenciação das tarefas, até porque não existe uma fragmentação no funcionamento dessas tarefas. Então, acaba que todos têm tarefas muito semelhantes. Bom, agora a gente fala da solidariedade orgânica, que se desenvolve dentro das sociedades modernas, das sociedades burguesa industrial. Então, veja ali os pontos. Menor coesão social, maior individualismo, menor força da consciência coletiva, maior diferenciação de tarefas e interdependência, tá? Por isso, solidariedade orgânica, que eu já vou explicar para vocês. Então, fácil para entender. Menor coesão social, por quê? Desenvolvimento da Revolução Industrial, criou-se diversas tarefas, cada uma das tarefas executadas a partir de um conhecimento técnico distinto. Então, isso cria diferenciação nas tarefas e também nos valores econômicos que cada um receberá como recompensa pela atividade executada. Então você tem o quê? Uma fragmentação das relações. Então nós temos uma menor coesão social. Maior individualismo. Claro, as pessoas passarão a viver muito mais para si do que para a coletividade, porque elas sempre estão correndo em busca de estudo, de assimilar novos conhecimentos, de progredir, de crescer na carreira. Então, ela é muito mais marcada pelo individualismo do que com a interação com as outras pessoas. Quando a gente observa os grandes centros, a gente pode utilizar como exemplo São Paulo, muitas vezes os seus familiares moram numa mesma cidade, mas você passa meses sem vê-los, porque você nunca tem tempo, você sempre tem que estar correndo, você tem que estar se aperfeiçoando. Então, é uma característica do sistema capitalista, da vida urbana industrial, marcadamente ter indivíduos com menos interação social, ok? Menor força da consciência coletiva, produto de tudo isso, né? Quando você tem pessoas vivendo para si, com ideias opostas e cada um vivendo uma realidade social e econômica distinta. Vejamos, o que um outro sociólogo, filósofo dizia, Karl Marx, que nós enxergamos a realidade social através da nossa classe. Então, observem que cada um vai enxergar o mundo, os valores e aquilo que se define como verdade de modos muito distintos. Então, o que acontece? Nós temos uma menor consciência coletiva, porque as individualidades elas estão potencializadas. Maior diferenciação de tarefas e interdependência. Então, outro ponto bastante interessante, como já havia dito, é que cada um vai estar desenvolvendo funções distintas, só que ao ponto que se cria uma individualização, você cria paralelamente uma interdependência, ou seja, quase não, orgânica, onde cada função dentro dessa sociedade está dentro de uma ligação de interdependência com a outra. Vejamos, nós mesmos aqui, sou professor, só existo porque há a necessidade que os alunos aprendam, passam no vestibular. Então existe uma relação de interdependência entre a gente. Vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Mas eu também preciso de todo o aparato tecnológico e das pessoas que cuidam disso para que eu possa estar aqui dando aula para vocês. Então existe uma relação de interdependência minha também com os técnicos dessa área. E uma relação também que é deles, porque se não existisse o professor, não teria por que eles estarem aqui. Como quando você abastece o carro, o cara que abastece o seu carro, o combustível que foi produzido em outro lugar. Então, todos nós estamos interligados por relações de interdependência. Por isso, solidariedade orgânica. Acredito que vocês devem lembrar, coisa de 2 anos ou 3, quando nós tivemos uma greve dos caminhoneiros. Percebam que tudo parou, correto? Muitas vezes, para você, aquele caminhoneiro, ele é invisível, porque ele não está presente na sua realidade. Mas perceba a importância que ele tem para o funcionamento da sociedade. Bastou ele parar que aquilo provocou um efeito em cadeia, onde todos, de alguma forma, foram afetados. Então, na sociedade capitalista e industrial, nós possuímos funções que se interligam umas às outras, criando uma espécie de solidariedade orgânica. Bom, outro ponto de análise de Emile Durkheim foi um estudo sobre o suicídio, tá? Por quê?
vocês lembram lá no início dessa aula que a temática, a lei, né, criada pelo Durkheim para o entendimento do funcionamento comportamental do ser humano é o fato social. E ele vai buscar entender o suicídio também como um fator social, ok? Vejamos, ele vai elencar nessa análise sobre o suicídio 3 tipos de suicídios. O suicídio egoísta, o suicídio anômico e o suicídio altruísta. Segundo ele, o suicídio é um produto propriamente das relações sociais, da sociedade, da cultura. Olha lá, análise do suicídio como fato social, o suicídio como fenômeno vinculado à dimensão da coletividade. Basicamente, quando o indivíduo retira a sua vida, esse ato não é apenas um ato individual. De alguma maneira, ele está interligado com todo um corpo social. E a gente vai entender cada uma das características desses tipos de suicídio definidas aí por Emile Durkheim. Por exemplo, o suicídio egoísta. O suicídio egoísta acontece quando o indivíduo ele tem a sua ponte, a sua relação de integração com a sociedade destruída. Quando essa relação ela vai se destruindo e esse indivíduo ele vai se tornando cada vez mais preso dentro de si mesmo, nós temos a possibilidade da ocorrência de um suicídio egoísta. Por que egoísta? Porque é aquela coisa da individualização. Ele perdeu a sua integração com as instituições, com a sociedade do modo geral, com os valores e com os outros indivíduos. O suicídio anômico, ele é produzido a partir de conturbações na ordem social. Vejamos como exemplo a crise de 29, né, que ocorre nos Estados Unidos, mas que provoca uma transformação em diversos outros países, inclusive no Brasil. Tá? Nós pegamos o exemplo da crise de 29 nos Estados Unidos. Muita gente, a partir dessa crise econômica, da quebra da Bolsa de Nova York, empobreceu, perdeu tudo que tinha. E naquele contexto, naquele momento, as pessoas se sentiram completamente acuadas. Elas não conseguiam fazer uma projeção do futuro, de como seria. Quando você perde essa dimensão do futuro, quando você perde uma dimensão de como as coisas vão ser, você perde também a integração com a realidade. Okay? Então percebam que grandes problemas sociais, grandes crises, revoluções, guerras fazem com que as pessoas percam a dimensão da realidade, fazem com que as pessoas percam a ponte com o futuro, porque parece que nada mais vale a pena. E isso pode levar ao suicídio, como em 1929 muitas pessoas acabaram retirando a própria vida por perder a expectativa. Por fim, o suicídio altruísta. O suicídio altruísta é quando o indivíduo retira a vida por algo que ele entende ser maior do que ele, por isso altruísta. E aí você vai ter como exemplo os kamikazes. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses se jogavam com os seus aviões nos seus inimigos porque eles entendiam que a vitória do Japão era mais importante que ele. Então, por isso, ele dedicava a sua vida por uma causa que ele entendia ser maior do que ele mesmo. Pessoal, por hoje só. Nós tocamos em diversos pontos importantes da teoria de Emile Durkheim e na próxima aula a gente fala mais sobre outros teóricos da sociologia e da filosofia. Obrigado, espero que tenha entendido. Até mais. Tchau, tchau.